Tá gravando? Não perdeu o hábito. Tá gravando? Tá gravando? Bom, vamos lá. Bem-vindos ao primeiro oficial podcast de jornada com convidado, que vocês já estão vendo aí a gente já vai apresentar ele. E primeiro eu preciso falar que estou aqui com o meu amigo Gel. Boa tarde. Boa noite. Não, boa tarde, pô. Boa tarde, galera. Gel na voz. Vamos aí. Mais um jornada pra vocês. Mas antes da gente apresentar nosso convidado e começar a nossa conversa aqui, a gente vai estar falando sobre as pessoas que nos apoiam e o como você pode apoiar a gente e apoiar esse projeto. Então, para começar, a gente quer falar sobre a Rede Discovery. A Rede Discovery a gente tem um cupom de desconto. Então, se você precisa comprar para sua igreja qualquer material de som, microfone, mesa de som, fones e etc., dá uma olhadinha na loja deles. Eles têm descontos muito bons. Eles trabalham junto com a Arcano, são distribuidores oficiais deles, que tem uns produtos ótimos, num custo-benefício muito bom. Então, se você entrar no site deles e fizer uma compra, usa o cupom Gustavo Atier, que vai estar aqui na descrição, que você vai estar dando algum desconto. A gente vai também ter, no futuro, novas formas de você estar apoiando a gente através da Amazon e tudo mais. Mas, por hora, a gente está trabalhando com a Rede Discovery e vamos viabilizar novos apoiadores no futuro. Outra maneira de você apoiar a gente é se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando com seus amigos para estarem ouvindo essa conversa e sendo, se Deus permitir, através da gente, edificados e tudo mais por meio desse projeto. E, bom, para participar hoje e aqui conversando com a gente tem o Rafael. E aí, galera, belezinha? Pode puxar um pouquinho o microfone aí. Um pouquinho pra cima? Pode. Pra você. Pra mim. Isso, perfeito. Eu disse agora há pouco que eu era amador em muitas coisas. Somos amadores. Exatamente. Está perfeito. E puxar o microfone é uma delas. Em tudo eu sou amador. E, Rafa, bom, a gente chamou você aqui, você é um amigo meu, a gente se conheceu Só seu, cara? Nós. Só seu amigo? Somos nós amigos de nós todos somos nós. aqui Meu todos pai. amigos. Meu pai. Jesus não excluía ninguém, cara. Ou... Só os fariseus. Não sei. Só os fariseus, Ou- justamente. Ou... Enfim. Bom, e daí, a gente se conheceu na EPPIB, a gente se conheceu na EPPIBA Aham. em 2017, Sim. Gustavo noivo, recém-formado da faculdade, Rafael recém-casado. Rafael recém-casado, verdade. Se possível, Sério? quero trazer uma história do Gustavo no meio do podcast, do nada. Vou Cara. dropar uma bomba Cara, de uma viagem pro Labri. fica à cara, vontade. Me lembrem, por Essa favor, viagem. só me Fica à lembrem. vontade, cara. Essa história é boa, vale a pena ser Só contada. me lembra disso. Rafa já superando as nossas expectativas. Já. Nossa, era muito baixo. No fundo, eu sabia que isso ia acontecer. A gente tá trazendo convidados que tem muita história sobre mim. O próximo convidado, spoiler pra você, vai ser um amigo meu. E Nossa. a gente estudou junto no ensino médio, então Imagina, já viu o que vai dar. Não dá certo. Né? Mas daí a gente se conheceu, a gente tava recém-casado, eu tava pra casar em 5 meses. E, cara, começou uma grande amizade. Dois idiotas. É bom deixar claro que falar recém-casado, a gente estava recém-casado. No mundo de hoje, é difícil. A pessoa fala, então eles estão casados, é? É. Não, ele recém-casado com a esposa dele ou recém-casado com a minha esposa. Exatamente. A gente Ah, não tava sim! junto. A gente estava recém-casado. Poxa, que mestrado legal que foi. É verdade. Liberal? Liberal. Só Liberal. liberal, né? A Foi gente se conheceu lá, né? A gente não tinha relacionamento prévio. Boa. Mexe, Isso acabou. Show de bola. Obrigado, Rafa. mas e aí? Obrigado, fala. foi muito boa conversa. Vai embora. Sim, e aí? Continua. Então, não, foi assim que a gente se conheceu, esse é o contexto. Daí você ficou um tempo lá na igreja, servindo, se conheceu nesse meio tempo Gel, que era muito envolvido com o Prega a Palavra. Sim. E começou a nossa amizade, perdurou até hoje. Talvez a gente não se converse tanto hoje que nem na época, mas a gente tem uma boa amizade, né? Uhum. Fato Quer curioso. Fato Quer curioso. dizer, não sei se temos, ele já ia falar. É recíproco. Cuidado com você. Fato curioso. O cantinho do descanso na igreja do Rafa era o mesmo que o meu. Ah, cara. O que gerou conflitos. Passar a manhã toda estudando, aí você almoça correndo, pra depois a tarde toda estudando, você precisa de um cantinho de do, descanso. do capote, né? Você capota lá e... O Rafa estudando e eu fazendo a apostila lá. Faz buraco na apostila. Tem que descansar também. Tem. Nossa, é verdade. Cara, e era muito intenso e tudo mais. Rafa, conta pra gente o que você tá fazendo hoje. Hoje,
Agora, nesse exato momento? Não, tudo bem, não vou zoar. agora né? você tá no Olha, podcast. olha, ele está superando realmente as expectativas. Vai, Rafa. Isso que ele falou que tava tô- constrangido de tava fazer constrangido. piada e tal. Hoje, eu estou pastoreando uma igreja, a igreja pequena dos irmãos Menonita. Ah, caso você não saiba, essa é uma denominação cristã. São Tipo, ciganos? Centenária, não. Não são ciganos. Se bem que eles fizeram muita migração, né? Então os caras, desde a época lá da Reforma Protestante, então os anabatistas. Tô nessa denominação. Vim de uma... Então depois eu falo de onde eu vim, mas eu tô agora pastoreando uma igreja, Irmãos Menonita, aqui em Atibaia, e peculiar, né? Mas é uma igreja pequena, uma igreja muito calorosa, assim, muito família. E estou dando aula de inglês, estou fazendo letras, estou no 2º ano de letras, então estou terminando aquele negócio lá do mestrado em divindade da IPPIBA, mas já engatei uma letras aí ao mesmo tempo do 4º ano ali. E por que fazer uma graduação em letras agora? Se já é pastor, já tá terminando o mestrado. Pra quê? Você gosta de sofrer? Eu fiz letras. Eu posso falar. Pra que você vai fazer? Você tá maluco? Não, sim, eu sou, né? A gente é, olhando para vocês aqui. Eu dou aula de inglês, então, como eu dou particular, aula particular, etc., e nesse cenário que a gente vive de igreja, cara, o mundo, a história do mundo, a gente já está num ponto que não vão ser todas as igrejas, pelo menos é a minha visão, que vão conseguir sustentar um pastor ou 2 pastores, obreiros, assim, de forma integral, tal, como a Bíblia fala. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também fala de gente que faz tenda, de gente que corre atrás do sustento quando falta. Paulo fala muito disso, né, para equipe pastoral dele, né? Em Tito ele fala que os nossos aprendam a não ficar ociosos, etc. Então eu dou aula de inglês e é maravilhoso para mim porque, cara, aula particular ou grupos pequenos, eu tenho um horário assim, alguns horários na semana que eu dou aula, também levanto meu recurso, a igreja também ajuda. Mas assim, olhando para o futuro, eu estou pensando, poxa, se eu tiver uma graduação também nisso, também nesta área, pode ser possível ter mais leque aí de atuação no mercado, na cidade, enfim, buscar, se necessário, se for preciso, a gente não fica com a mão amarrada, Deus, se Ele quiser, Ele pode abençoar nessa área também. Então a ideia é essa, assim, tipo, ir preparando assim aos pouquinhos para um futuro que a gente não sabe como vai ser. Sim. Muito bom. Legal. Então- Legal você falar isso, porque talvez seja a realidade de muitos pastores, né? Tipo, pastoreiam igrejas pequenas e, meu, a igreja não tem condição como é que fala? Te sustentar ali Isso, para que você esteja ali durante o dia disponível para eles, né? É, E é legal esse sentimento seu de, meu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar um jeito, né, de conseguir o meu sustento para não pesar para a igreja, né? sim. E, cara, e graças a Deus é uma igreja que entende isso, mesmo pequena, o sustento, assim, chama de ajuda de custo e tal, Aham. para a gente ficar com a mão mais livre, cara, o estudo da palavra, o pastoreio de pessoas, ir atrás de gente, né? A pessoa, acontece alguma coisa, você sai correndo, você é a primeira pessoa que os membros pensam, né? Aconteceu tal coisa, Rafa. Então, para o pastor ter essa disponibilidade, ele precisa ter tempo não é livre, né? Mas ele precisa estar com esse tempo à disposição da igreja. Então, não é uma coisa que o cara... Infelizmente, tem alguns caras que meio que ficam meio de bobeira, né? Fica dando mole com esse tempo aí que igrejas sustentam mesmo essas pessoas, eles não dão uma evoluída aí nas coisas. Mas, então, o grupo que a gente caminha é um grupo que pensa nisso. Legal. Mas, ao mesmo tempo, você vê, cara, a gente explodiu a pandemia. Cara, as arrecadações vão lá para baixo. E você não vai, cara. Quem que vai ser uma pessoa com caráter, com, sei lá, coração conectado com Deus e com as pessoas que vai ficar dando chicotada nos outros, falando, gente, vamos lá, tal. Qual é, mano? Os caras tá Exatamente. passando problema, você também tá todo mundo no mesmo barco tentando se ajudar, né? Mas a ideia é essa, Gu. Então, que eu tô fazendo letras é junto com a Ana também, a minha esposa, Sua esposa ela é formada na área, não é? formada em pedagogia. Pedagogia.
E aí também a gente pensando em diminuir o trampo dela de horas trabalhadas. Então precisaria de letras. Ela tem pedagogia, ela tem pós em educação bilíngue e tal, mas precisaria de letras. É. Então a gente está correndo juntos. Vocês estão fazendo letras juntos? Sim, cara, Nossa, que legal, cara. E é EAD. Então esse é um... Cara, que mundo bom que a gente vive nesse sentido, assim, da tecnologia e da facilidade, né? Então, a gente tem, assim, vários combinados de ética, de tipo, cara, não vamos colar um do outro, não vamos ficar fazendo coisa um pro outro. Porque É difícil. a gente tá fazendo junto o negócio. É difícil? Cara, você tá ligado como é que é a carne, né? A carne clama Não, pelo dá uma pecado. vontade de você fazer, tipo... Se ela já fez, o nome. Um só faz e aí o outro... Mas, tipo, a gente não faz isso. Mas não Então faz a gente... sentido, né? Não faz sentido. Não faz Eticamente, sentido. não faz sentido. Então, a vida de Deus não permite que a gente faça isso. Não, com certeza. Mas, de vez em quando, assim, tipo... Não, então, a gente tenta caminhar por um negócio de sabedoria, mas também entender. Cara, a gente vai roubar aqui, né? Tipo, a gente vai fazer uma coisa zoada? Não. Então, como é que seria o caminho da sabedoria nesse esquema? A gente tem as mesmas matérias, está no mesmo ano, tudo no mesmo passo. Então, abriu a matéria tal. Ela, tá, quantas unidades tem? Aí eu falo, tem 5. Quem entra primeiro, porque os dois têm coisa para fazer durante o dia, Sim. durante a semana, a igreja, a gente foca muito em igreja. Sim. E aí, cara, abre as matérias lá e fala, morfologia, tem 4 unidades, beleza. O que você tá achando? Então a gente vai meio que isso aí é legal. tentando se ajudar. Isso aí. Como Morfologia não é legal. Não é. não me desanima. Morfossintaxe? Que pena Não me pra desanima vocês. agora. Tá vendo? Vocês Não, escolheram você- fazer marketing. Marketing é legal. Pô, marketing é da hora, né? Menos cara? matemática. Freela, Tem editar matemática uns em marketing. vídeos. É? Você que vai fazer marketing, ó, tem matemática. Ah, matemática é da hora. Não é não. Não, é da hora. Não é não. Os caras já saem no soco aqui, né? Esse foi o 2! último jornal. Olha como é bom! 3! Não, brincadeira. A não ser que a pessoa goste de matemática, mas matemática e marketing? Ah, pro cara que quer marketing. Mas né, faça pô, marketing, é legal. Bom, e entendendo que você tá nessa fase de vida, chegou nisso tudo e tal, conta pra gente como você chegou nisso, então. E daí a gente vai pegando o que vai vir disso e trocando umas ideias. Mas começa falando aí, tipo, quem que é você? Da onde você surgiu? E O que você come? onde vive? Onde se esconde. Então, venho de São Paulo, capital. Cara, essas perguntas filosóficas são embaçadas, né? Então, eu sou de São Paulo. Como eu vim parar aqui em Atibaia nessa história de pastorear, de dar aula de inglês, estar casado? Como você se converteu? Você sempre foi... Tipo, você nasceu na igreja assim ou você converteu depois de um tempo? Boa. Então, vamos Parte daí. ambientar daí. Porque a Isso. pergunta ficou tão lá no cosmos que eu falei, cara... Não, é porque o nosso primeiro... átomos de carbono... O nosso primeiro vídeo a gente respondeu isso sobre cada um, né? O cara fica assim, tipo, eu não sei. Da maior crise existencial. Não. Vai pro canto ali. Então vamos partir Parte daí, cara. dessa rocha firme aí. Explicar pra Ana, sua esposa, né? Porque você tá saindo com uma camisa de força daqui, indo pra um sanatório. Os caras são doidos lá, meu. Tudo é uma mentira. Tudo é uma mentira. Eles estão chegando. Não. Ela, o que você pergunta? Mas o que vocês perguntaram pra ele? Como ele aceitou Jesus? Quem é Não ele? foi essa a primeira. Perguntaram de onde você veio. De Deus. Boa. Bom, vamos então dessa rocha aí, que é a coisa da conversão e tal. Então, eu vim de família cristã, então eu seria... Então, os meus primos, etc., de uma terceira geração de cristãos e batistas. Então nasci em lar cristão, embora os meus pais não fossem como a maioria da família, que era tipo assim muito firme mesmo, de ir todo domingo, de participar de tudo, de estar envolvido em liderança, de música, essas coisas todas. Os meus pais não eram desse perfil, mas eu nasci nesse ambiente. Então, é isso. Eu sou filho de um segundo casamento do meu pai, porque a primeira esposa dele faleceu. Cara, aí daí pra frente
eu vivi uma vida assim de eu conheço Deus, então eu ouvi o piloto de vocês, então as histórias me identifiquei muito com essa coisa assim de tipo, ou você tem uma experiência ali que você acha que você acha que conhece e tal. Então, o ambiente que eu cresci era religioso, era um ambiente que era o tempo todo vai falar com Deus, Deus, a gente depende de Deus, isso, aquilo, outro, e cristão, e evangélico. Mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Então, essa é a verdade. Então eu ia para a igreja com meu pai. Minha mãe não ia porque ela ficou brava com alguma coisa ali que ela não gostou. Essas coisas de igreja, sabe? Que adianta ir para a igreja se não sei o quê? Se a pessoa fofoca, se a pessoa mente. Cara, para um crente mais fraquinho na fé, ele não quer mais ir quando ele é machucado, né? Então acho que foi o caso da minha mãe. Eu ia com meu pai, mas era assim, ia, então cantava. Eu era muito fechado, muito tímido, ia para classinha lá dos adolescentes e tentava me concentrar lá nas coisas, lá na IBD e tal. Mas eu acho que eu era um pequeno moralistazinho, assim, porque eu, mesmo quietinho no meu canto, eu ficava vendo as pessoas, assim, os moleques todos zoando. Eu achava que a igreja devia ser um lugar que todo mundo devia estar quietinho e tudo certo, e todo mundo lendo a Bíblia, porque a professora tava falando um monte lá, e os caras lá zoando lá atrás. E eu olhava aqui. Pecadores. É, tipo isso. Quem são esses caras? E aí, adolescência, né, cara? Adolescência você vai descolando, assim, que você vai se achando bonzão. Enfim, normal, que você vai descobrindo as coisas. Então, nessa época, eu desviei. Certo. Desviei. Mas, na verdade, eu não era cristão, eu só estava no ambiente religioso. Então, passei ali de 13 anos até uns 20 e poucos anos, 21, 22, não lembro, até 2003. Faz muito tempo, né? Faz vê pela cor da barba, né? Os caras já zoam. Cara, faz muito tempo, né? Você que faz alguns anos. Então, mas muito, muito tempo assim, me considerando desviado, mas nem filho de Deus era, eu só estava longe do ambiente. Tem muito disso, né? Tipo, quando a gente tá... A gente tem esse clima, tipo, muita gente que nasceu, cresceu dentro da igreja, tem sempre esse lance, eu me desviei. Mas foi uma coisa que eu, com o tempo, entendi que a gente não se desvia. A gente, de fato, talvez não tivesse conhecido direito. Ou entendido. E daí depois a gente entende de verdade e daí realmente fica firme. E até aceita Jesus propriamente, assim. Ou passa a viver com o que você disse ter aceito. Eu acho que pode ter a coisa do desvio e umas fraquezas de fé, assim, da pessoa se enrolar, às vezes com pecado, alguma história mal resolvida de igreja, que, cara, ser humano, né? Ser humano, Sim. não tem um, assim, que você vai falar, olha, esse sim, ou aquela igreja que você fala, olha, só tem gente totalmente decente. Não, tá todo mundo em processo, então talvez um novo convertido, sabe? Que realmente converteu, mas aí pega um escândalo, pega uma assembleia, mal assembleia, alguma coisa assim, uma palavra que ele não entendeu direito e ainda está com a mente meio antiga e falou, nossa, que isso? Aí pode ser que aconteça, assim. Mas de forma geral eu concordo com você. A maioria desses casos de desvio é porque não tinha nascido de novo. Sim. E aí, estava acostumado com o ambiente e aí vai fazer o que quer de verdade. E aí depois tem aquela coisa realmente acontecendo ali de realmente um encontro ou a conversão, enfim, cada caso. E o que te levou o que levou o jovem Rafael a começar a pensar no ministério em tempo integral, né? Cara. Depois disso, depois desse período aí que você, né, se desviou, você depois voltou, né? Você aconteceu alguma coisa que você falou, não, agora vou levar a sério isso aqui, vida com Deus é vida com Deus e show mundo, né? Sim, tiveram dois momentos assim. E só antes disso, acho que é legal você compartilhar se você se sentir à vontade. Você não precisa falar o que você não se sente à vontade, mas o período que estava fora, você teve alguns problemas, algumas coisas também que... Cara, vai ser interessante isso, hein? Cara, essa primeira... Eu chamei porque eu te conheço, Rafael. Não é só você que tem meus horrores. Tá bom? Essa primeira fase aí de desvio, que eu não considero desvio, depois, né? Depois eu percebo que não.
Mas essa primeira fase aí, eu não fiz nada demais. Então aí que tá, cara. Eu acho que foi Deus, assim, sendo muito soberano, muito cuidadoso, preservando aquele que ele sabia que viria a crer, que não sei o quê, que talvez, assim, pensando assim, pô, tô no ministério. Então ele já queria antes lá, 10, 20 anos antes. Então preservando. Então os meus amigos do mundo, cara, gente tranquila. Olha só. Gente que não bebia, gente que não fazia loucura. E Crente sem Jesus. tipo, esses casos que a gente fala isso, né? E, cara, pessoal de boa, de boa. E aí, então, acho que foi um ambiente muito de Deus, assim, que Deus me deixou, assim, estar com essas pessoas, são sempre poucas pessoas, poucos amigos, em ambientes que eram bem seguros para mim. Então, mas aí, em algum momento, eu comecei no ensino médio, né, fazendo escola técnica, uma coisa meio loucura lá, eu comecei a me enveredar por caminhos de bebidas. Mas não foi assim, não virou nenhum vício, nada, mas a sementinha do mal estava ali. E aí, o momento de volta, então, que eu achei que era a volta, era, tipo, na verdade, a conversão. Tava, tipo, com família, com primos, etc e tal, num evangelismo. Eu fui, assim, muito cético, sabe? Tipo, eu não estava querendo nada com igreja, com Deus, com nada. E é num momento desses, e a minha família era toda assim, toda no reino, então isso foi mais uma rede de segurança, assim, né? Então estava lá com um grupo de jovens que os meus primos faziam parte, e aí evangelizando um bairro não sei onde em São Paulo, e aí ia ter um musical depois que eles iam cantar. Cara, igreja assim, tipo 3x4, pequenininha, dessas pentecostal assim, pequeniníssima. Não tinha quase ninguém. E aí os caras cantando lá, os caras cantavam bem. Rapaz, vou te falar. Só que aí a esposa de um deles tinha manifestado ali uma possessão demoníaca. E aí, obviamente, pelo que a gente crê, não era crente aquela menina. E aí os caras estavam lá no fundo da igreja lidando com aquilo, tentando acalmar, e pastor e mais não sei quem do grupo lá orando e não sei o quê, e o grupo lá na frente, no salão da igreja, cantando. E eu, tipo assim, sentado na cadeira, vendo aquilo, sabendo da história, o pessoal cantando, assim, tinha uns 6, 7 cantando, mas, cara, parecia que tinha uns 100 cantando, parecia que tinha um exército cantando ali. E aquilo ali me grudou na cadeira e meu coração ficou batendo forte assim, e eu conversando com Deus, falei, não, eu sei, tudo bem, eu sei, eu entendi, já estou voltando. Mas na verdade não era a volta, era na verdade a chegada a ele, né? É que eu já conhecia o ambiente, mas dali em diante, então acho que de 2003 em diante é a verdadeira conversão, e ali eu começo a me envolver com o ministério, mas assim, como jovens, né, namorando aqui, acolá, mas tocando, basicamente tocando. Então, e aí, sim, que eu acho que talvez você já conhece mais a minha história, que eu falei lá do álcool, que tal, teve a sementinha do mal. Cara, desviado, eu não tinha vivido grandes coisas. Mas depois da conversão, depois desse momento aí todo, vem um falecimento da minha mãe, vem um namoro, assim, que eu achava que eu ia namorar, ia casar. Eu não era de namorar, não era de ficar com ninguém. Aí achava que ia... Tá bom, deu uma sassaricada por aí, né? Mas na minha cabeça eu queria... Não, tá bom. É o cara aceitando isso, não, né? tem que falar a verdade. Tá Tá bom. bom, vai, deu. A gente deu... Sim. Mas assim, de O forma... gesto, deu pra entender o gesto. Foi um... Pelo gesto a gente pegou. Mas aí tá, e aí esse namoro que eu achava que ia ser o casamento que ia vir. Cara, começou a ruir aquilo, começou a acabar e eu saindo de noite, eu já tava com uma vida dupla, então por isso que eu creio que dá pra você desviar, mas é a vida dupla, tal. E aí Deus não deixa barato, né? Então o namoro começou a acabar e eu tava em luto com a minha mãe, meu pai ficando com Alzheimer, eu já falando, quer saber? E aí, assim, mais sobre essa história, eu posso fazer agora o meu merchan? Claro, vai, poxa, manda. Mais dessa história a gente tem lá no canal da igreja, lá no YouTube, porque a gente está fazendo uma série sobre cura. Eu dei esse testemunho lá e a gente já emenda lá sobre deuses funcionais. Então tinha algumas coisas comandando meu coração
competindo com Jesus. Claramente eu achava que eu teria a família perfeita para estar fazendo coisa X na igreja. As coisas começaram a desaparecer. Cara, eu fiquei maluco. Aí eu falei, então não quero. Então comecei a afundar assim, nas saídas e nas coisas que eu estava fazendo. Comecei a afundar em droga, cara. E assim, um abismo chamando o outro, assim, de uma maneira assim foi muito rápido, muito profundo e muito destrutivo. Então, para eu estar aqui é porque Deus quer. Porque em vários momentos teve assim, princípios de overdose e aí eu achava, acho que é hoje. O coração aqui não está fazendo um ritmo certo. Então faz um tum, depois um tum. Aí dava um tempinho, fazia um tum-tum. Falei, é hoje. Cara, como você saiu dessa? Deus, né? Deus. E, de novo, não são caminhos muito normais. Mais uma história de dor aí na família. Um primo meu que estava morando em Atibaia veio a falecer e ele estava numa pegada assim com Jesus. E uma igreja nascendo também, que essa igreja que eu estou pastoreando, ele estava ajudando, ele não era o cabeça, era o cunhado dele, mas um grupo pequeno nascendo, ele estava numa pegada com Jesus e ele teve um acidente de acidente de moto aqui em Atibaia e faleceu. Cara, ele era tipo um irmão mais novo para mim, assim. Eu entrei em choque assim quando um outro primo me ligou, falou: "Rafa, aconteceu tal coisa com o Du". E eu tipo indo para fazer besteira e aí o coração começa a ficar desesperado. Cara, aquela coisa assim que você fala: "O que Deus está fazendo?". Então Deus sabe por que ele levou meu primo, e aí é soberania de Deus. E a família fica tranquila porque ele professava fé em Jesus, etc. Então, que dá esse baque. Ele era jovem, 28 anos, eu acho. Então, lá no momento ali da família chorando junto, meu pai teve um ataque lá do Alzheimer, a gente nem sabia que era isso. Aí um povo ajudou a segurar ele, mas já tinha acabado assim o momento lá, né, do enterro e tal. Mas não sei, ele queria sair andando. Meu pai deu a louca nele e queria sair andando. E, sabe, me deixa, meu pai era muito pacífico, assim, muito quietinho, muito na dele. Aí o povo foi ali, Rafa, será que não é tal coisa? Será que não é Alzheimer? Eu não sei. Aí a família falou, não quer ir para Atibaia? A gente te ajuda a cuidar do Elias. Aí, mano, eu olhei para Deus assim e falei, sim, quero. Porque quem tava para morrer era eu, né? Eu que tava numa loucura de vida. Aí eu acho que assim, em uma semana ou duas, não lembro, fiz a mala do meu pai, fiz a minha mala, botei no carro, fechei minha casa em São Paulo, vim para Atibaia e não voltei mais. Só voltava para tipo administrar coisinhas assim, tipo uma vizinha vendia as coisas lá para mim, eu falava, a chave tá com você de casa, eu não quero mais saber dessa história. E aí mudamos para cá e fomos, cara, outra vida assim, outra vida. Então de lá para cá, isso tem tudo a ver com o ministério, porque como eu fui recebido por esse pastor, por essa igreja, esse cuidado comigo, que foi tão, tipo assim, humano, natural, de tipo conversa, discipulado, mas sabe, sem, e aí, hein, olha lá, tal. Cara, o pessoal começou a cuidar de mim como qualquer pessoa, mas assim, cuidando com amor. E muita Bíblia, cara. Vamos botar essa vida em ordem, mas sem loucuras. Então, vamos ajeitar isso. Por que será que aconteceu isso, hein, Rafa? Aí eu dava uns motivos, escrevia, sabe? Coisa de discipulado. Mano, dali em diante... Pode falar. Você estava aberto, assim, nessa volta? Você estava aberto para receber esse discipulado? Assim, como é que você estava? Porque às vezes, né, é um momento que você se fecha, né? Tipo, as pessoas estão querendo te ajudar, tipo, a pessoa se dispõe na sua casa, ler a Bíblia com você, orar com você. Você tá meio fechado, você não quer estudar e tal. Como que foi, assim, tipo... Eu acho que rolou, eu estava aberto justamente porque Deus fez isso. Deus me trouxe para cá e eu aceito esse cafezinho aí, hein? Especial que o Gustavo moeu lá embaixo. Não, gente, o negócio não é fraco aqui, não. Se você vir aqui, você vai ser bem então, aceite o convite. Agora. Eu acho que facilitou, eu aceitei o discipulado, porque eu mesmo aceitei o convite de Deus, né? Quando a família falou, vem, a gente te ajuda a cuidar do seu pai. E também antes, eu já estava assim, tinha noites que eu... Olha o que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, os caras da loucura lá na TV, né? Isso.
Cara, que loucura. Tinha vez que eu tava de madrugada, assim, olhando esses caras doidos da TV, tipo Universal e essas loucuras. E os caras falando coisa lá, e eu lá, tipo, na cama, suando frio, assim. Mas só de ouvir algumas coisas ali, eu falava, Deus, me tira dessa, me tira dessa, me tira dessa. Aí eu acho que eu já até desligava do que os caras estavam falando, né? Não ficar pensando em dinheiro, da coisa pra você ser liberto, não. Mas eu ficava clamando. Eu acho que quando aconteceu assim do convite da minha família para eu vir para essa cidade, eu já estava entendendo que Deus já estava falando, estou te tirando dessa, você vem ou não vem? Então, desse passo para aceitar ajuda humana, assim, de tipo, "Ô, vamos trocar uma ideia, ler a Bíblia junto, aí é tranquilo, porque você já está de boa com Deus, você já está querendo Ah, mesmo. legal. A mudança física meio que já leva essa inteligência, tipo, não, vai ser um começo, um recomeço. Exatamente. Uhum. E por muito tempo eu tive muita dificuldade de voltar para São Paulo. Então me dava uma angústia, essa coisa do físico, né? Da proximidade geográfica com aquela coisa Sim. que te estressa. Me estressava porque eu sabia o que eu fazia nos lugares que eu fazia, não é pela cidade em si. Mas eu acho que a separação física, sair de perto da coisa, respirar, dá um tempo de você voltar à sanidade e aí continuar os processos normais. Show. Mas Legal, hein, eu mano? acho que essa longa resposta para responder do que o Gu perguntou de ministério. Cara, acho que não deu 2, 3 semanas que já tava tudo ok comigo, assim, cara, tá beleza, tô pensando, tô raciocinando, tô conversando ali com o pastor Paulo, né, que dava me discipulando, caminhando comigo. Ele tinha umas coisas, ó, vamos resolver isso. Ele botava lista de checklist para eu resolver coisas da vida. O que você vai fazer com o teu carro? Você vai e o carro do teu pai? O que você vai fazer em relação a namoro? Vai ou não vai? Então, resolve essas paradas, tal. Coisa prática e aí além de Bíblia, né? Então, a partir dali, eu peguei tanto gosto de discipulado, esse discipulado que mexe na vida como um todo. E outra coisa, ele deu um livro para mim de devocional do Davi Mark, que é para jovem, aquela coisa do mapa do tesouro, Cara, tal. aquele livro é muito legal, cara. Eu Muito devorei o mapa do tesouro, cara. O Provérbios para mim hoje ainda é um negócio que explode a minha mente, assim. Toda hora que eu revisito o livro, eu falo, cara, que da hora isso aqui. Devorei. E aí o livro do Davi Merck tem muito daquela coisa assim de ele trata um provérbio, uma semana de uma coisa lá, tal, né, um assunto, mas tem muito assim de pergunta, né? Você reparou que não sei o quê? Isso, cara. E aí você interage com a coisa e eu fui meio que sendo moldado pelo Davi Merck, sem conhecer, sem ter estudado ainda com ele, pelo esse jeito de lidar assim. Você já reparou em tal coisa? Eu falei, já. É mesmo, acontece isso, sabe como? Eu escrevia no livrinho. Cara, com o livro em casa. Aham. Sim, o tempo todo. Na TV falando com o cara, na série. Conversando com o livro. O livro fala. Mas você tá aqui? Tem uma boquinha no livro lá. Cara. Mas é a pergunta do Gel, né? Tipo, você estava aberto pro discipulado? Então, estava tão aberto que cada pergunta do livro eu também respondia. Onde a gente pode ver tal coisa? Falta de sabedoria nesta área. Eu falei, nisso, nisso e nisso. Então, eu ia conversando ali. E ali, cara, a partir dali também eu já começava a querer escrever coisa. Então, eu queria aquela síndrome do herói, né? Você acha que você também vai salvar todos os seus amigos que estão na loucura, que estão numa vida estranha, qualquer que seja. Às vezes o assunto não é droga, álcool, é alguma outra coisa, sexualidade, depressão, né, ansiedade, essas coisas que afetam a gente. Mas você acha que já vai ser o super-herói dos outros. Aí eu começava a escrever devocional, mandava pros caras, e aí, mano? Essa que é a verdade, vamos. Eu achava que os caras iam largar tudo também. Aquela paixão pela palavra que te consome. Você, não tem gente pra você falar, né? É quase uma segunda conversão, que não é a conversão, mas ali é um aprofundamento da fé e já vem junto, acho que a vocação, mano. A segunda onda do primeiro amor. Tipo isso. Você fica empolgado com sua Cara, fé. tem um autor, como é que é? Francis Schaeffer, que fala o nome dele? Tem um Schaeffer, acho que é o Schaeffer, aquele que ele é antigo, não sei se ele já morreu. Se eu não me engano, ele tem uma tese sobre isso daí. Eu tava conversando com o Eric outro dia, ele me falou. O Eric estudou muito a vida dele. Eric Passinho? Eric do Passinho? Eric do Passinho. Não, e Schaeffer
começou essa história de shape na vida do Eric e tal, na Labri, né? Labri. É mesmo? Labri que... Labri, que a gente Tá, tem uma então história... pera. Daqui a pera. pouco, uma história do, Então do Gustavo no Você Labri. volta com o Eric aqui outro dia e a gente faz aí você A desenrola gente esses conversa negócios também, aí. vamos fazer É, isso. Mas, enfim, especial Labri, Mas viagem Labri. ele contou pra mim que ele tem essa tese dessa segunda onda, tipo, de inundação de Cristo na sua vida, assim, que é Cara, da hora. é bem nesse sentido hora. aí. E teve muito a ver, nessa segunda onda, teve muito a ver já com vocação, porque conforme eu ia tendo essa fome e sede ali por Jesus e as coisas, então eu já via que eu já estava botando em prática coisas assim de produzir conteúdo, de querer pastorear alguém, de querer ajudar a pessoa, ó, isso é isso, isso é isso, a gente nunca leu isso aqui antes, como que a gente não prestou atenção nesse verso? Olha esse verso. Eu mandava, cara, eu tinha uma lista de pessoas em São Paulo que eu ficava mandando coisa. Claro, não deu em nada. Mas Ou você quer acha dizer, que não, não, eu né? acho, Sempre- na época, para nossa mente Sim, humana, sim, né, não deu em nada, mas ninguém respondeu não, ninguém viu, né? na Nesse hora, sentido. pode ser que na hora não, mas depois, e claro, Deus estava interessado em mim, né? Então ele já estava começando a trabalhar umas coisas em mim. Legal. Acho que não muito tempo depois o pessoal já estava falando: "Ei, dá uma devocional de quarta-feira". Mano, eu cheguei com uns 19 textos, que agora a gente foca em um texto, mas eu cheguei com uns 19 assim, para falar de não sei que assunto. Aí, agora tal, agora 1 João, agora vem. E os caras eram bem melhor. Ultra teses complexas. Não era complexo, mas era tipo vários textos pro mesmo assunto e os caras eram bem melhor de Bíblia que eu. Um povo humilde, assim, amoroso, que fala, então tá bom. Daí eles iam. E atrás, tá, 1 João, e aí? É mesmo, fala isso. Agora Mateus, os caras. Eu olho hoje e falo, nossa, que ridículo, Rafael. Não precisava de tudo isso. Nossa, cara, mas é assim... Mas é empolgação. Mas Mas as primeiras pregações é sempre assim, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei, eu tinha 10 minutos pra falar uma pregação nos adolescentes. E daí 3 caras iam falar. Eu Aquela era de Filipenses que você... Não, acho que Marcou talvez. você? Teve um dia que você me falou que você Marcou ia você? pregar na cidade que você tava indo fazer estágio, né? Sim. Não foi essa de Filipenses. Essa Não? de Filipenses, graças a Deus, já tinha mais noção. Mas eu lembro que essa minha primeira pregação, eu tenho os slides dela até hoje. Eu achava muito irado pastor que fazia pregação em cima de ilustração. Então o Davi Mark Jr. ele faz muito isso. Ele começa com uma ilustração. Entendi a história. E ao longo vai mostrando com a Bíblia e daí Uhum. termina a ilustração dele no final do texto. É sensacional. É. O meu não. O meu foi só a história. Foi só a ilustração pela Foi. ilustração e falou, ó, Então, Esqueci eu do criei. creia. texto que era mesmo. Eu criei uma ilustração, tinha um versículo que tinha a ver com aquela ilustração, eu joguei toda a minha ideia lá. Então, assim, não é de jogar fora, Não. mas não tinha nada de Bíblia, tá ligado? Era Uhum. uma ideia aí que eu tive. Mas é muito engraçado, porque eu olho e falo, putz, mano. eu Ah, acho que eu mas- fiz o contrário. Eu lotei o povo de Bíblia e aí perguntei, e aí? Né? Esses 125 textos não falaram isso que eu tô falando? Certo? E aí? Os caras com o dedo pegando fogo já. Sim, claro, mas um já dava, né? Mas é isso, essa coisa aí chega nesse ponto de... Vai ficando cada vez mais claro, cara. Uhum. Então o meu pastor na época falou, Rafão, o dom, onde tiver dom, você vai... Não acho que é coisa de pentecostal não, mas ouve isso aí. Você vai sentir poder. Quando você tiver em exercício do teu dom, você vai sentir poder, Com certeza. vai ter satisfação nisso. Aí eu olhei, não sabia o que ele estava falando, eu só queria saber de Bíblia, dos textos lá. Mas depois vai ficando cada vez mais claro, mano. As coisinhas vão acontecendo. Mas isso é uma realidade, né? A gente encontra em Paulo pedindo oração para que ele tenha, né, poder, autoridade, né, intrepidez para pregar aquilo que ele cria. Então isso aí, meu, isso é sensacional mesmo. E aí que é legal, porque quanto mais você tá mergulhado naquilo, mais Sim. intensidade você fala. Eu gosto muito daquela história, acho que do George Whitefield, era o que pregava na rua, não era? Não era Ele ele? também. Ele e o amigo dele que eles se separaram de amizade lá, que veio da Metodista. John Wesley? É, John Wesley. os dois eram pregadores De rua, né? chegar, chamar a galera, e aí, cheguei. É. Mas é engraçado, outro dia eu tava lendo sobre o Whitefield e diz que tem uma história de que ele saiu pra pregar e quando ele saiu pra pregar, a turma corria pra praça pra ouvir ele. Aí tinha um certo ateu daquela cidade que era muito conhecido por refutar vários cristãos. Aí uma vez pegaram esse ateu correndo lá pra pregação do Whitefield. Aí perguntaram, mas você não é ateu, cara?
que você tá vendo lá? Ele falou, cara, eu não acredito em Deus, mas o cara que tá indo lá pregar, ele acredita no que ele tá falando. Eu vou ouvir aquele cara lá. Nossa, da hora. Cara, isso, muito né? da hora essa história, meu. Sim. Nossa, E é bem isso. O cara exerce. Putz, pode crer, o cara exerce a vocação dele, o dom tá ali, então, cara, tem poder e tem Sim. satisfação, né? Exatamente. O cara não tá assim, então, vamos lá, vai. Vamos aí, galera. Abre aí a Bíblia, vai. Não, o cara tá fazendo com. Com certeza. Vamos lá! Com certeza. Evangelho! Quem não É. crê em Jesus vai pro inferno! Só 2? Eu disse, oh! Nossa, Silêncio. eu falei que ele era doido. Eu falei. Mas é isso, cara, da hora isso. Cara, que da hora. É muito maneiro a gente ver. E foi um dos motivos que eu falei pro Gel, né? Eu falei, vamos levar o Rafa, que ele tem uma história da hora. Porque eu acho que, assim, através da sua vida, a gente vê, tipo, toda essa ideia de como Deus tem poder pra restaurar e moldar o nosso coração, independente do que a gente esteja passando e tal. E você passou por muita treta com a sua família. E eu acho que uma coisa que eu acho da hora na nossa história é que, sabe, existiu um momento que, dado as tretas que você estava passando, isso te levou a, tipo, ir pro fundo do poço. Mas daí você aceitou Jesus, assim, você ficou firme de novo, mas os problemas com a sua família não pararam. Não, é. Sabe? Tipo, e foram várias. Foi seu pai, foi sua mãe, daí teve o seu namoro, daí teve o seu primo, o seu pai. Cara, quando isso tudo aconteceu, seu pai tá começando, assim, a descobrir o Alzheimer e tal, mas seguiu por anos. Sim. Eu lembro de você na Pepiba tendo muito problema nesse aspecto e lutando, a gente chorando por você. Então, não foi porque você estava afastado que essas coisas aconteceram. Sim, sim. Não foi porque você estava ali, sabe? Isso não estava relacionado. Mas foi uma coisa que te, inclusive, te deixou mais forte. Deus usou essas situações. Com certeza, Deus usou. Com certeza. E assim... E assim, né, como a gente vai vendo pela Bíblia com o óculos certo agora, então o mundo tá caído. Então, o que meu pai fez para merecer o Alzheimer ou a minha mãe o câncer? Cara, nada. Talvez alguma coisa no estilo de vida da minha mãe, do meu pai, não sei, mas cara, a gente tá no mundo caído, a gente tá, né, vai acontecer alguma coisa com alguém. Então, até a coisa da depressão, que não pode, tem que ser sempre... A gente pega a Bíblia que é bater na cabeça do cara e fala, para com isso aí, levanta. Então, vai ter gente que vai ter alguma coisa. Então, eu sei que no mundo, hoje, tudo a gente quer medicar, quer atacar, falar que é tal coisa. Transtorno. Tal. Todo dia tem um transtorno novo, né? Então, não é isso, mas a gente, pela a cosmovisão bíblica, a gente sabe que o mundo está caído. Então, algumas pessoas vão ter déficits em algumas coisas, vão desenvolver algumas coisas. E aí é o que o Gel falou. Então, sim, Deus vai usar tudo para os filhos dele. Então, para quem é filho dele, ele vai usar tudo para transformação, em alguns momentos para mostrar, olha quem é você. Olha o que está comandando o teu coração. Se você já acha que não pode mais, não quer mais viver a vida se não for de tal jeito, então quem é teu Deus? Aí dá uma acordada na gente. Em outras é produzir mais perseverança mesmo, né? Caráter, integridade. Mas não é fácil, não. Não, cara. No ano retrasado, né? O Gus sabe que ele me ajudou muito. No final no ano retrasado, fiquei depressivo, cara. Né? O Gus sabe. Muita galera sabe. Engraçado que eu tenho... Um dos meus ministérios na igreja é das escolas públicas, né? Eu vou lá bater papo com a meninada lá. É engraçado, porque a professora tira a peste da sala e fala, vai lá conversar com o cara da igreja. Né? Tipo, pra mim tanto faz, né? Conversar com qualquer um. Mas, tipo, 98% afirmam que, com tranquilidade, 98% das pessoas que eu conversava lá é depressão e suicídio. Nossa, cara, muito Não alto, era né, porque tacou o giz, tacou apagador na cabeça da professora, não era porque brigou na sala, não era. Antigamente era, né? Não tinha muito. Hoje, cara... E aí que é engraçado, eu lembro que eu comecei o ministério, tipo, a professora tirou 3 meninos da sala. No final do ano, eu tinha uma lista com mais de 30 alunos, cara, que eles começaram a me procurar. Caramba. Porque eles começaram a falar entre si lá que eu tava ajudando e que realmente ajudou uma galera lá. Só que o que aconteceu? Eu tava passando pelo mesmo problema.
de depressão e pensamentos de suicídio, essas coisas, né? Uhum. E olha que louco, cara. E aí é engraçado, porque assim, a luta na cabeça é aquilo, eu tô passando por esse problema, como que eu vou ajudar alguém? E ao mesmo tempo eu queria parar com tudo. Queria parar de ir pra igreja, queria terminar meu noivado, queria tudo. Queria me matar. Mas ao mesmo tempo, cara, você travado ali, você não consegue. E eu indo. E, claro, com a ajuda dos meus amigos, com a ajuda do pastor. Nossa, cara, no final do ano eu entendi que Deus usou aquilo pra me fortalecer, cara. Eu venci isso daí, graças a Deus. Bom, mano, da hora. E consegui ajudar outros meninos através da permissão de Deus. O normal é a gente passar por um momento desse e falar assim, nossa, como Deus é mau. Como, cara, olha a minha vida com Deus, que exemplar. Eu sou um jovem incrível. Eu sirvo na igreja, né? Eu respeito, cara, eu trato super bem meus pais. Eu sou um cristão exemplar. Como que Deus permite essa coisa comigo, né? E, cara, uma visão correta, como você falou, a cosmovisão correta de Deus, não vai questionar Deus, vai agradecer. E aí é uma luta, né? O Gu também tem histórias sensacionais sobre isso, cara. É muito legal que a gente entrou nesse assunto, porque é um assunto que eu já tive com o Rafa, eu já fui na sua igreja, a gente já conversou sobre isso, você teve Setembro Amarelo na sua igreja, é uma coisa que você ainda faz, né? A gente não fez no setembro agora, porque eu não queria levantar naquele mês, mas queria fazer de outro jeito. Agora a gente já tá fazendo 2 meses agora, então fevereiro e março, tratando algumas coisas. E a série do canal que vocês estão fazendo, né? Chama Procura da Alma. Já lancei. Assistam, galera. Mas vai ter um mês um domingo pra falar disso. Legal. No mínimo. Eu tenho história com isso. Eu tenho... Por conta da adoção, é normal que se desenvolvam alguns transtornos. Sim, já é comum, por conta que, principalmente quando você é muito novo, existe um trauma que é gerado quando você é afastado da sua mãe biológica, porque você estava lá 9 meses. Então isso é normal. Daí se manifesta de vários jeitos. Comigo foi através do borderline e da déficit de atenção, que eu tenho pra caramba, assim, é um negócio que... São 2 coisas muito complicadas na minha vida e que são 2 lutas constantes. E, cara, é justamente essa interpretação. Tipo, a gente tá num... Por que Deus permite isso? O que eu fiz pra merecer isso? Mas é aquele lance, cara, a gente esquece que a gente pecou. Que a gente tá nascido imundo de pecado. Que lá atrás a gente, tipo, matou nosso relacionamento com Deus e trouxe essas consequências que perduram até hoje. Entendeu? E... Muitas vezes a gente deixar de entender isso, faz com que a gente culpe Deus pelo que a gente fez. Então, assim, diversas vezes, assim, em semanas mais difíceis, onde eu tinha crises, cara, o que vem na cabeça é, poxa, Deus, eu não fiz nada. Tô tentando aqui, o que eu fiz? Eu já fiz, eu pequei. E Deus já perdoou o meu pecado, eu já aceitei isso. E daí eu começo a interpretar que eu ainda ter problemas, mesmo depois de ter sido perdoado, é porque a gente ainda não está no céu. Isso, Se converter não é ir para o céu, a gente tem que ter essa ideia de que, apesar, a gente ainda vai ter problemas, porque a gente ainda não está no céu. E toda vez que eu tenho um problema, isso começou muito ano passado, depois do ano passado eu comecei a ter essa visão, tipo, toda vez que eu tenho um problema, é um lembrete que me leva a clamar, tipo, Deus, volta logo. E não no sentido egoísta, tipo, eu não quero mais sofrer. Mas volta logo porque quando a gente estiver com o Senhor, não vai mais ter isso. Esse mundo tá clamando, né? Isso. Então a natureza tá gemendo, a gente tá gemendo, a gente tá falando, por favor, nesse sentido, sim. Então quando o Gu fala aqui, né, que eu pequei. Não é porque tal coisa, é porque eu pequei, ele tá lembrando que a gente pecou lá no Éden. Isso. E a partir daí a gente já nasce com isso. Então já sou pecador. Não é que o que ele falou, então, que a pessoa pecou e ficou com depressão. Não. Aquela vez que você desobedeceu sua mãe. Aí, tá tipo, não agora é desencadeou o gene do mal. Não. É que a gente já nasce nesse estado de queda, né? De desconexão de várias partes ali que estão meio engrunhonhada. Esse é o termo técnico. Caso vocês... Uau. Fica aí. Letras, ó. Ele é incrível, gente. Ele é incrível. Ele é incrível. Top. O chip tá meio assim. Quer mais café, irmão?
Não, porque Não, pelo contrário. que eu vou inventar mais. Tira o vou café inventar dele. mais palavras aí. Mas, cara, eu quero que você fale um pouquinho nesse assunto, achei legal. Porque, assim, você hoje pastoreia uma galerinha, né? E vamos supor, hoje, pra quem muita gente vai ouvir isso aqui, talvez tem pessoas que não são cristãos, né? Uhum. Vão ouvir e vão talvez interpretar um pouco mal, que, né, que é o que você falou. Ah, o cara comete e sofre, né? Como que você lida ou já lidou com alguém que já chegou pra você nesse sentido, assim, nesse tipo de problema? E complementando, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, porque até em 10, 15 anos atrás era um tabu essa ideia de depressão, déficit de atenção, qualquer doença da mente, você tá num psiquiatra, passar com um psicólogo, isso é um preconceito muito grande dentro da igreja até hoje. Uhum. As pessoas tinham medo de falar. Eu lembro quando a gente descobriu o meu borderline, meus pais falavam, ó, não fala pra ninguém, fica quieto. Por saberem, eles eram relax, mas eles sabiam que existia muito preconceito. Uhum. E muita gente tem medo de falar pra igreja, tem medo da reação, de falar, ó, eu vou no psiquiatra, eu tô tomando um remédio por causa disso. Isso gera um monte de problema dentro da igreja. Uhum. Você tendo essa visão, como que você recebe esse tipo de problema, esse tipo de pessoa, né? Que nem o João perguntou. Como que é? Lembrei de só mais uma coisinha. Pra terminar minha pergunta. É porque, como cristãos não vão ouvir isso aqui, não cristãos vão ouvir, é a questão de, tipo assim, o não cristão, ele pensa que o cristão não passa por isso. Que é só o cara do... Porque na ideia do cristão, do não cristão, o crente é o cara que Jesus curou completamente. É o que o Gustavo falou, não é assim. Ou pelo menos ele ouve que os caras estão falando isso nas rádios, nas TVs. A gente faz parecer. E o tiozão Meu, também, tem a né? gente muito faz isso. parecer às vezes. Tem muito. E como você falou que no começo, lá, quando você era adolescente, que você ia, que você via os caras zoando na igreja e tal. Até pra desconstruir isso também na cabeça das pessoas, que o cristão é aquele cara que, meu, não vacila. Né? E não passa por dificuldade. Como, tipo, já chegou alguém pra você nesse sentido? Cara, eu tô assim, por que eu tô passando por isso? Deus não é bom? Tipo, é nesse sentido. Fica aí. A gente falou que a gente fala de coisa de polêmica. Se Deus é bom, por que tem tudo isso? Fica aí. Vai. Responda essa pergunta. O cara levanta essa bola e fala, vai lá. Rafael, é com você. Bom, eu acho que vamos por partes aí. Vamos. Eu ainda não recebi, não lidei com gente perguntando isso. Tá. Sabe? Porque se Deus é bom, por que acontece isso? Mas a gente tem muitas pessoas, inclusive em igreja, ainda com essa dificuldade de entender que não é fazendo a coisa certa que Deus vai dar a coisa boa para você. Legal. E esse é um pensamento, esse que eu acabei de falar, A mais B igual a C. Então, eu faço a coisa certa, a divindade vai me dar a coisa que eu preciso e que eu quero. Esse é um pensamento que não é só o cristão, ele não deveria ter, para começar. Certeza. Mas não é só o cristão que está fazendo essas contas na cabeça, no coração, porque a gente fala, pô, o que eu fiz para merecer isso? Claro, você está pensando, A mais B tem que ser igual a C. Então, todo mundo faz, então o não cristão, ele deve estar pensando isso. Então, você está querendo dizer que se a pessoa fez isso... Então, sempre tem essas contas. Se ela não pensa isso em relação a esses problemas de mente ou dessas coisas, ela pensa para outras coisas, do tipo assim, se você diz que você é crente, por que você... Então, ela espera o quê? Está esperando que a gente não dê mancada. Então, o que adianta ser crente, dizer que é da igreja e fica aí eles vão dar alguma coisa assim, que vai ter um cara que é idiota, vai ter uma pessoa que é fofoqueira, vai ter um cara que é orgulhoso, porque essa é a condição do ser humano. Então, essa é a condição. Então, desde o orgulho, da mentira, da fofoca, também passando pela depressão, um genezinho lá que vai desencadear um câncer, geralmente tem a ver com genética, né? Então, os caras perguntam, né? Tem alguém que teve câncer na sua família? Sim. Quantos? Tanto. Então vamos passar esse exame, esse. Então o não cristão e o cristão sabe disso já. Que dependendo do que for, os caras vão... Tem alguém diabético? Então tô falando do meu caso. Tem alguém diabético na sua família? Eu tava com 100 e poucos quilos. Aí, sim, tem. Quantos mais ou menos? Para mais de 50% da família é diabético. Então tá, então você vai fazer esse exame, esse e esse. Então essa é a nossa condição.
Essa é a nossa condição. A gente não tá tudo perfeitinho. Uhum. Tem que ter. Muitas vezes falta para as pessoas do mundo, para com a gente, o entendimento de que, se você é crente, você não peca. E a gente, é o contrário. A gente só tá num processo onde a gente busca diminuir isso ao máximo, mas a gente é humano, a gente vai pecar eventualmente. E daí talvez atrele isso, algumas pessoas erroneamente atrelem isso, tipo, questão de doença. Sim. E outras coisas, tipo, pô, se seu Deus não é bom, por que você tá com câncer? Aí a gente vai ter que fazer a meia-culpa, então a culpa é nossa da galera pensar isso. Sim. Se você pensa isso, a culpa é nossa, ou de alguns irmãos nossos, ou alguns que não eram nossos, mas estavam no nosso meio, saíram falando um monte de coisa, talvez em programas de TV e por aí vai, falando que se você tá com Deus e etc e tal, nada vai te atingir, não tem isso, não tem... Então isso não existe, não tá falando isso. Se a pessoa acha pontos assim na Bíblia é porque ela não acompanhou a linha que vai desenvolvendo e mostrando que todo homem tá nessa condição que aqui a gente falou, que tá ali separadinho do que era para ser. Sim. Cara, a pessoa, você sabe que você... Cara, não era para ser assim. A pessoa em qualquer lugar do mundo consegue sentir assim, tipo, não era para ser assim, não devia estar passando por isso. Certo. E aí vem esse clamor aí que o Gu falou, né, de tipo, queria que Jesus voltasse logo. Nesse sentido, para não escapar, a gente lembra que o que Deus falou. Eu fiz tudo perfeito. Então a primeira e a segunda página da Bíblia já tem isso lá, tá tudo perfeito. Vocês, como humanidade, escolheram outro caminho. Mas ali no final da Bíblia a gente vê tudo perfeito de novo e melhor. No meio tá a resolução, apontando numa seta lá que faz uma cruz. Mas tem lá em Filipenses essa oração que eu fazia, por exemplo, com meu pai, então o Alzheimer não faz só esquecer. Então o cérebro vai morrendo. Cara, a gente depende de tudo do cérebro. Então, mastigar, pegar as coisas, isso é tudo movimento automatizado pelo nosso corpo, mas é que o cérebro comanda e ele já tem lá o sisteminha acontecendo. E aí começa a morrer esses sisteminhas, como é que... Ele não conseguia pegar, aí depois tem uma hora que não consegue mais comer direito. Os divertidamente vão morrendo. Tipo isso, a galera lá vai morrendo, talvez fique o estouradão lá que quer gritar porque tá confuso. O que tá acontecendo? É tipo isso? É isso, cara. Do nada, mas meu pai ele é tão tranquilo, paciente, calmo. Ele tá bravão. Então, é isso, cara. Sobrou um bichinho lá na cabeça dele e tá muito confuso gritando. E eu esqueci onde eu tava indo com isso. Não, tinha uma hora que acontecia tanta coisa ali com ele que a gente ficava ali, cara, sofrendo por uma tarefa muito simples do ser humano. Por exemplo, ir no banheiro e ele não conseguia, porque estava tudo mais devagar, tudo mais estranho. Eu ficava com ele, né, sentava, ele deixava ele sentadinho no banheiro, eu sentava no chão, ficava lá, vamos lá, pai, tô aqui com você. Porque reconhecia, né, que era eu ainda. Ficava, cara, mas tem hora que vem esse sentimento de impotência, de tudo, assim, você fala, cara... Esse questionamento surgiu? Tipo, por que Deus? Não, porque eu já estava nessa pegada mais profunda com Deus. Você entendia o porquê que você estava passando por aquilo. Né? E aí mas aí isso não exclui que a gente vai sofrer, vai chorar, tal. E aí nessas horas eu chorava a Bíblia, eu chorava um Filipenses lá. Então, nossos corpos estão humilhados e nós desejamos ansiosamente pela manifestação de Jesus. Quando Jesus vier, os nossos corpos serão transformados, que é o que o Gu falou ali. Ele falou, quando Jesus vier, isso vai acabar, porque ele já prometeu que vai refazer tudo. Nessas horas ali, sentadinho, eu lembro até agora, sentadinho, apoiadinho na perna dele, falei, não, tô aqui, pai. Eu ficava lá, uma hora os nossos corpos humilhados vão estar refeitos, viu, pai? Você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer o seu number 2. E ficava lá, chorava, mas chorava sabendo que tinha esperança que viria. Mas é isso. De uma maneira geral, a gente quer fazer a conta do A mais B igual a C. Sim. E o evangelho vai pelo contrário. O evangelho diz, vocês estão com B quebrado, ou com A quebrado. Vocês não vão conseguir fazer o certinho perfeitamente. Então, não tem como Deus te dar o B.
Não tem como ele te dar o toma a bênção, toma, tudo vai dar certo agora, porque vocês estão com o A quebrado. Você faz um pouco, mas depois você mente. Você faz, mas depois você percebe que foi meio que por orgulho. Você faz, olha que beleza, mas no fundo você estava querendo o benefício daquilo, tal. Sim. Cara, é profundo o negócio. Mas aí o evangelho diz que Jesus veio ser o A perfeito, ele veio ser Sim. aquele que acertou tudo, que não estava de nada errado, e aí ele passa pela consequência como se ele tivesse errado, como se ele tivesse todos esses problemas que a gente falou, como ele tivesse sido quem causou a depressão, aí ele vai para a cruz, como se tivesse causado o Alzheimer, ele vai para a cruz, aí como quem tivesse causado a briga de uma família, porque quem que falou essa mentira que fulano acreditou que brigou com quem? Caiu tudo em Jesus, mas ele nunca fez isso, ele fez o contrário, ele quis unir gente, ele quis trazer a bênção, cura, etc. E ele vai morrer no nosso lugar. Aí ele refaz tudo, vira tudo de ponta cabeça. E a gente fala, uou, posso passar por tudo isso sabendo que eu tenho um caminho de volta lá pro perfeito, né? Sim. Cara, você vai falar. Isso é irado, porque você vê, esse é o objetivo do podcast e tudo, você vê como a sua história contribuiu e tudo que você passou contribuiu para você ter esse entendimento hoje e dirigir a igreja que você dirige assim. Sendo compreensivo, entendendo as doenças da mente e falando sobre isso com a igreja. Isso é uma coisa que eu gosto, assim, no seu ministério, lá na sua igreja, que você realmente traz esses temas, conversa sobre eles e não trata como tabu. E justamente porque você viveu isso. Você passou, você lidou com isso, está enraizado na sua vida, no seu coração. Cara, o Alzheimer é uma doença muito difícil para os familiares que estão lá cuidando e tal. E como toda essa experiência, tudo isso agregou para formar o cara que você é hoje, o como você dirige sua igreja, o como você dirige sua família. Então, mano, isso é irado, assim, de ver e de você estar compartilhando e tal. Você ia falar. Bonito que você falou, né, cara? É que eu tava aqui. Ele tava falando. Ele, quando ele quer, ele. Você viu que cara, bonito, eu fiquei emocionado. É que ele tava falando, eu tava pensando nisso, eu falei, cara, que irado. Não, tipo, é isso. Mas muito louco. é legal. Porque assim, a igreja, ela é feita de pessoas quebradas, cara. Sim. Pessoas que estão ali, se reúnem pra falar dos seus cacos quebrados e uma ajudar o outro a se reconstruir, né? E a figura do pastor, né? E aí que é estranho, porque muita igreja hoje tem a figura o cara no pedestal, que ele tá banhado de ouro, perfeito, não se quebra e aponta, ó, faça. E graças a Deus, o Gu, a gente tá rodeado de pessoas como você, que tipo, pastoreia coração mesmo. É o cara quebrado que, ó, cara, eu vacilo nisso, mano, vamos caminhar junto, né? Né? E fica o conselho aí pra você, pastor coberto de ouro, que, seja humilde, né? Caminhe com suas ovelhas, cara. E isso faz a diferença absurdamente no coração de uma pessoa, cara. Torna o pastor humano. Acho que é natural da gente ter o cara que tá numa liderança. E lá na frente a gente dá uma moral. Mesmo que o cara não faça isso, a gente dá uma moral. E toda vez que eu vejo um pastor se quebrantando e falando, cara, é difícil, e trazendo pra vida dele, é muito marcante. Você fala, cara, olha lá. Ele é humano e eu sinto isso porque eu passo por isso e ele me entende. Isso é outro nível de pastoreio, porque eu pastoreio de coração para coração. Não é o intelecto do cara que tá lá na frente tentando corrigir meu coração. Não funciona, sabe? Não tem fórmula mágica. Mas tem isso, né? Tipo, a gente tá quebrado, mas tá todo mundo junto quebrado. Cara, muito legal. Eu acho que eu peguei muito isso do cara que fez isso comigo, cara. Eu sou apaixonado por discipulado. Então, é ele que foi pra outro país depois daquela época? Esse é o cara? Foi pro Uruguai, ajudou lá numa convenção lá. Aqui não tinha convenção, ajudou os caras a se organizar, depois foi pro Sul. E sim, então, mas eu peguei muito isso dele porque é isso, foi pastoreio de coração para coração. O cara é pastor, mas não tá me quebrando aqui no meio, não tá falando um monte de coisa. Tipo, isso vai gerando um DNA, né? Então pode ver que ou eu tô falando muito de discipulado ou de teologia bíblica, que bota Jesus bem no centro ali. É uma dessas coisas, eu fico aí nessas duas teclas. Que, cara, sem discipulado, ou sem... Então, mudar a palavra. Sem esse negócio de coração para coração,
Relacionamento. E ter relacionamento, e mais gente fazendo isso. Não só os líderes, mais gente caminhando com gente. E ao invés de estar com o dedo assim, tá, vamos conversar. Eu também passo por tal coisa, mas é nessa área, não é na sua. Então, Sim. deve ser difícil. Eu não sei porque eu não passo isso, mas olha o que eu passo. Então, desfaz essa mística do cara perfeito e só, você não pode, não deve. Só porque é o pecado do outro, não é o seu. É. Então, tipo, é isso, é minhas duas teclas aí, né? Cara, muito legal. Irado. Conversa, você vê. Acho que cumpriu o seu objetivo. Fala da Labri. Labri. Na verdade, você falou que ia cortar, que ia soltar, mas É tá que bom. eu não aguento, eu fico falando. Manda, pode mandar, vai. O Gu falou que ele tem déficit de atenção, né? Falei. E eu... Cara, depois, se a gente puder ter um outro encontro, eu também tô descobrindo umas paradas minhas que eu tô fazendo aí investigações para ver se eu não tenho um autismo leve. E aí eu fico assim, em coisas assim, cara, eu aprofundo muito em algumas coisas, eu fico em repetições, enfim. Mas é outra história. Mas aí o Gu falou do déficit de atenção. Aí a gente tava no Labri, que é um ambiente todo... Cara, é todo... Eu ia falar místico, mas é queimar os caras, não é isso não. Não é. É tudo... Desculpa, Guilherme. É super tranquilo, mas é assim, é falar de fé e falar sobre, cara, aprofundar assuntos e num clima de casa, num clima de, não é um Caseiro. seminário, não é que você tá aprendendo um monte de coisa lá sentado e anotando. Cara, trocando ideia com os caras que manjam muito, assim, demais. Explica o que é o Labri, que vai ter gente que vai viajar, né? Quer ir você ou vou eu? É você, porque eu não vou saber explicar. Não tenho essa capacidade. A minha também não sei se vai Eu chegar vou muito complementar. perto. A gente vai se complementando, vai. Falou que casou. Então, Labri é tipo... É um lugar que o Schaefer, que o Gel falou, lá não sei onde, não vou lembrar o local direito. Algum mato. O cara criou esse lugar, ele criou num momento que as pessoas estavam ficando céticas, não falaram, meu, esse negócio de igreja, esse negócio de não sei o quê, porque todo mundo com uma dúvida sincera, por que existe o mal e o sofrimento se Deus é bom? E aí os caras, acho que dava bibliada na cabeça dos caras, e os caras falaram, meu, os caras não querem responder? Então o Schaefer foi um cara que ele pegava a gente com dúvida sincera. Dúvida com... mas como é que isso, isso? Como é? A Bíblia foi escrita por homens, então como é que... O cara pegava, mas quem não era cínico, mas que queria saber de verdade. Uhum. E aí ele tinha... L'abri é o abrigo em francês. Então ele abrigava essas pessoas, ficava vivendo com essas pessoas, dando teto, comida, cama, etc., e discipulado, cara. E caminhando com essas pessoas e sanando as dúvidas dela. Cabeção. Legal. Então, tipo, é um lugar para dúvidas sinceras, para as pessoas sinceras, para elas terem contato com fé. Um ambiente seguro. Seguro. É um local seguro, onde você vai para se entender também. É. Acho que isso foi uma coisa que, na minha experiência lá, foi muito maneira, eu carrego até hoje, esse lance de tentar ter um contato com Deus e me entender profundamente, meditar nisso e ficar... E aí tal. que, E aí que chega, né? acho que é aí que entra a história aí do Gu, porque a gente tá falando de meditar, mas é um negócio assim, de protestante, de gente firme na fé e etc e tal. Você não vai fazer uma sistêmica solar lá. Não sei nem o que é isso, mas não, acho que a gente não. pode até falar mais pra frente um dia. Eu estudei isso bastante depois sobre a meditação bíblica. Que a palavra meditação foi destruída muito pelo hinduísmo e pela galera que manja yoga e tal. A galera, assim, distorceu a ideia de meditação, mas meditação é algo extremamente bíblico, extremamente importante e a gente precisa... É uma coisa muito importante de se fazer. E eu comecei a trabalhar, estudar mais isso e fazer... E eu pratico a meditação, que é muito importante para mim, principalmente por causa do borderline. O ato de meditar diariamente é algo que me ajuda muito. E mais pra frente eu vou tentar trazer alguém para falar só sobre isso, mas é algo muito bom. E é dessa meditação que a gente tá falando, a meditação bíblica, o que a Bíblia orienta que a gente tem que fazer. Então só para dar um toque, porque a gente
eu vou falar aqui de um negócio, era um exercício num dos dias lá, então a gente teve palestra, a gente teve papo em volta da mesa comendo, a gente teve não sei o quê, mas teve um dia, num momento que foi uma lectio divina, que era um negócio assim de ler um texto e aí você meditar nesse texto, mas a pessoa lia o texto da Bíblia, da palavra, e aí ela lia de novo. Cara, eu faço isso de vez em quando com a Ana, quando a gente quer fazer devocional, assim, então, aqui tá escrito isso, e ela, tá bom, Deus abençoe, tchau. Né? Então a gente lê o texto, pelo menos eu e a minha esposa, quando a gente tá fazendo junto, ela lê uma vez e eu leio outra. Então para ela ouvir, não ficar tentando caçar coisa, para ela ouvir a palavra. E era isso, só que era isso assim do jeito que os caras faziam lá atrás também, que era ler uma vez, aí dava um tempinho, aí lia de novo, o mesmo texto. Então, vamos dizer, Colossenses 1, de 1 a 15. Você lê esse trecho e depois dava um tempinho, lia de novo. Aí deixava... Deixa isso... Esse aí você tem que ler 20 vezes. Por aí. E pra deixar o texto... Mas a ideia é pra deixar o texto falar mesmo. Isso, Sem você Mas ter que esse ficar de Colossenses, estudando. não 20 não, lê 100 vezes. Tem É muita ali coisa. daquele cântico ali de Jesus, né? Sendo ele a imagem. É muito bonito. É demais. É o texto mais gravitacional da Bíblia pra mim. É da hora. Ele é o mais pesado de todos. Sim. Mas aí, tá. Aí a pessoa tava lá lendo e a gente tinha que, cara, cada um ficar num lugar pra ninguém ficar um do lado do outro enchendo o saco, falando que oração, que não sei o quê, não sei o quê. E aí cada um no seu cantinho pra ouvir. E aí, num determinado momento, você, tipo, só ficava você quieto com a Bíblia e um papel se você fosse escrever alguma coisa, tipo uma oração a respeito daquilo. Mas é um negócio, assim, que precisava que você tivesse tempo e calma e concentração. Por isso que lê o texto uma vez, outra vez, outra vez. Cara, já até sei onde vai chegar esse negócio aí. Isso foi muito dizer... Não, você não sabe. Não sei? Vai Então, chegar... Aí eu consegui. E aí, tá, eu já estava acostumado com Lectio Divina, já tinha feito em viagem missionária e tal. Acho que os caras deviam ter ido pro Labri também para ter isso. Eu já estava acostumado com isso, então já estava ali no clima tal. Então o povo ainda meio assim, olhando estranho pro outro, que a gente acha meio estranho, né? Os caras assim, olhando um pro outro, assim, eu já lá, fala Jesus comigo tal. E eu já escrevi 3 músicas, enfim. E eu lá, cara, Jesus e a palavra. Beleza, concentradíssimo ali. Aí eu olho assim pro lado, falei, mas o Gu, ele tava ali naquele deck. Cadê o Gu? Aí eu olho pro lado, cadê o Gu? Não tá naquele deck, não tá naquele negócio. Aí eu não sei porque eu levo meus olhos ao monte pra cima, ele estava numa árvore, pendurado numa árvore. Você vê a que ponto chega a... Era uma bela árvore. síndrome do macaco Quando ele diz que ele é hiperativo e tem uma coisinha assim de atenção, acho que tem a ver com isso, que de repente, cara, deve ser muito difícil pra ele ficar parado, Horrível. ouvindo e só meditando. O cara tava em cima de uma árvore. Caramba, já. mano, você tava tipo assim, pendurado com a Bíblia na mão. Não, era Ele já tava sentadinho Não. lá em cima, ele já tava instalado. Eu tava cara. muito confortável, cara. Ele tava, tipo, pendurado na árvore, com a Bíblia na mão e alguma fruta no pé, enquanto ele mastigava. Nossa, cara. Mas o isso é negócio cara, Foi muito Eu acho que isso difícil. aí é uma genialidade. Contando a minha versão, Não, pra mim, deixa eu terminar minha versão. A coisa foi tão chocante pra mim, que eu tô lá, tal, não, Jesus, palavra. Cara, é tão legal isso aqui, meditar na palavra, o texto tá falando comigo. Aí eu olho o cara lá em cima da árvore e falei, não, parei. Fechei a Bíblia, falei, pra mim já deu. Não, Gustavo não tem jeito, ele Acabou. tá numa árvore. Mano, tava todo mundo impressionado. A reação das pessoas em volta da gente. Aí né? você deu déficit de atenção em todo, Todo mundo. mundo. A Não, galera aí da acabou. Labri ficou tipo... "Mas o gato, tinha um gato. O gato não tava lá em cima. O gato tava olhando, não é esse o O gato exercício. tava parado na frente da árvore, me olhando e tentando entender como. Por quê? Por que você está em cima? O gato tava muito intrigado. Cara, mas eu vou explicar por quê. Por conta, assim... Minha cabeça é muito bagunçada e atualmente eu não tô tomando nenhum remédio que me ajude a me concentrar e a lidar com isso tudo. Precisava, mas não tô tomando. E, cara, nesse contexto é muito difícil, porque eu nunca fiz nada assim. Eu nunca tentei meditar até aquele momento. Nunca tinha feito nada desse tipo. E parar quieto pra mim é algo muito difícil. Se você parar pra reparar, eu sempre tô com um tique balançando a perna, fazendo alguma coisa. É muito difícil. E
a minha cabeça funciona a 1000 por hora, 1000 coisas rolando. Não, é dificílimo. Pra quem muito não complicado. é disso, é dificílimo. Tem gente que precisa fazer coisa, cara. Houve momentos que na minha alguém vida... dormiria. Sim. Na árvore ia cair. Ainda bem que você ficou acordado. É. Na minha vida, assim, a minha jornada é muito complicado. Eu tive, tipo, que tentar... Teve momentos que eu chorava de agonia por não conseguir parar pra fazer uma coisa, de dar nervoso às vezes. Uhum. E, cara, esse era um ambiente assim. Quando eles começaram a explicar, eu falei, nossa... Eu não o que eu acredito. vou Você fazer? já tava... Nossa, imagina. Eu tava em Imagina agonia, a cabeça do tava cara. ficando doido, eu falei, Tá dando gastrite, né? Nossa, não vai dar. E tipo, daí beleza. A gente saiu, aí eles vocês parem aí, vamos pensar lá. E eu assim, mano. Primeiro, já tava uma luta pra tentar lembrar o que eu tinha que fazer, que eu já tava esquecendo. E daí. E do nada ela falava, porque ela repetia o texto, ela ainda Isso. falava. Então provavelmente você deve estar. O que eu tenho que fazer mesmo? Aí começava. Jesus. Ah, tá, sim. Sim, ok. Lembrei, E voltei. daí eu falei, beleza, temos que ir pra algum lugar. Eu caminhei um pouco, falei, não, vou aqui. E daí eu fico num lugar, e se o lugar não me deixa me concentrar, eu tenho que mudar de ambiente. Eu também, eu preciso. É tipo um cachorro E... achando lugar, né? Ele gira, gira, gira. Não, não gosto. É. Eu sou assim. Eu tava nessa, não tava tentando encontrar um ambiente e olhar a árvore. É aí que você me perde. Eu olhei a árvore. Olha a árvore. É aqui. Eu já tinha reparado nessa árvore. Eu já tinha tido um momento que falei, mano, eu vou subir essa árvore. E daí, beleza. A galera da Labri não tava no ambiente. Eu falei, mano, acho que eu vou subir a árvore, cara. Não tem ninguém aí, mano. Ninguém tá olhando. Acho que eu não vou ser repreendido e tal. E, mano, era uma árvore muito subível. Não era fácil de subir, mas tinha um local na árvore que era muito bom pra sentar. Era Dava pra perfeito, topar o assim. desafio. Era plano. Eu falei, mano, vou tentar. Beleza. Põe a Bíblia debaixo do braço, assim, sobe, subir. Cara, nessa de subir, eu fiquei muito confortável e eu parei no ambiente que eu conseguia me concentrar porque não tinha tanta distração. Porque em cima da árvore, onde eu tava, tipo, eu não ficava vendo as outras pessoas. Sim, tirando atenção. Eu consegui, tipo, nessa elevação que eu ganhei, eu consegui meio que sair dessa ideia, desse plano que tava a galera. Elevou-se. Exatamente. Que mais? Saí, Só elevei faltou o acender, plano. só faltou acender os céus. E Cara, colheu frutos disso. Ele justamente. desceu com jabuticabas. Não, brincadeira. Sem fome. Cara, eu sei que nessa de... Onde eu me coloquei, eu achei um lugar pra me concentrar. Eu consegui me tirar as distrações que estavam em volta no nível do meu olho. Porque no nível do meu olho eu tinha o horizonte, folha, tá ligado? Então eu falei, mano, tá de boa aqui. Eu vou ficar por aqui. E foi onde eu consegui chegar perto e fazer. Foi um negócio que fez muito bem pra mim. Eu senti uma paz muito grande, porque como a minha cabeça é caótica, quando eu fiz essa lacto divina pela primeira vez, foi um negócio que eu falei, pera... Lacto divina seria tipo um lacto. leite divino. Que Lacto. tem também. Tem. Lactose divina. Essa lacto Que não faz divina mal pra mim. Eu sou intolerante. Foi Tipo muito... isso. Quem é intolerante toma... Ué, mas não acontece nada, é lacto divino. É divina? O cara consegue, só que ele vai pro banheiro se concentrar e fazer. Boa. Isso Daí- acontece, isso é real. Justo. Cara, Nossa, a gente se desculpa, perde gente. muito. Você vê que o déficit de atenção influencia a conversa. Começamos bem, vamos terminar mal. Não, E, cara, tô brincando. esse foi o segundo e último podcast. Então, daí nessas, foi algo que fez muito bem pra mim. E foi, acho que, uma das primeiras vezes na vida que eu me senti calmo e consegui realmente parar e ter uma devocional da hora. Tanto que foi a partir daí que eu comecei a pesquisar e entender mais isso e caminhar pra meditação. Mas foi, mano, foi assim, foi por isso que eu fui parar na árvore. não, Depois cara, pra descer é foi surreal. Mas foi muito engraçado que a reação das pessoas... Não, e eu... Pra mim, eu tava fazendo algo normal. Pra mim, tava tudo bem. Provavelmente fui eu que comecei a chamar a atenção de todo mundo que eu precisava fazer isso. Porque você eu tava olhei... rindo e Eu não, apontando. Não Olha! acredito, o cara eu não não acreditava posso- no que tava vendo. eu não posso ter isso só pra mim. Ele tava com as perninhas balançando. Que é muito bom, cara. A pessoa lá em cima da árvore com a perninha assim... Inocente. Muito bom. Foi, gente... O Gustavo... Mas a galera ficou meio impressionada. O Rafael, cara, você quebrou a Labri. Você chegou... Eles não... eu fiz o imprevisto. Ninguém preveu que eu ia chegar a esse ponto. Não, o cara vai pra lá pra ficar, tipo, tranquilão, É, fica tá. tranquilo, e chega um aloprado lá e sobe na árvore. Eu tava lá. Eu desci. Foi engraçado, cara. Foi divertido. Maneiro. Essa é a história de Nossa, boa. Gustavo no Labri.
Foi. Na próxima vez que você vier aqui, Rafa, lembra já. Desculpa, anota viu? essas histórias. Perdão Não, a aí, próxima pessoal do vez vai Labri. vir ele e o Eric, cara. Imagina, Então nossa, aí vai ter mais coisa pra falar. vai dar bom, mano. Eu quero pedir perdão pro pessoal do Labri. Aí, se o Guilherme de Carvalho. Guilherme me perdoa. Todos. Te Os admiro caras muito. nem sabem que aconteceu isso, né? Ele lá em cima. O Guilherme viu. A Ele esposa, viu? Não, a esposa do Guilherme viu. Ela- sabe- Deve ter dado uma tristeza no coração, o cara investindo assim em mentes. Eu nunca vou Não, esquecer a cara dela. Esses jovens são brilhantes. De Ela repente, pa- a próxima cena, os caras lá. Ela parou assim pra árvore. Primeiro ela reparou que o gato tava intrigado. Ela falou assim: nem o gato subiu aí. Tipo, o gato Ela falou, intrigado o gato foi nunca boa. subiu. Daí ela ficou com a mão assim, Gênio. com um sorriso assim, meio. Ok. Ah, acho que deve ter feito bem, né? Falou, Deus é bom, nos surpreende todo dia. Conseguimos. Desde então a Epipiba nunca mais foi pra Labri. Foram expulsos de lá. Né? E a nossa turma tava fazendo muitas coisas diferentes na IPP. O Jeremiah também. A cara do Jeremiah também foi tipo. Aquele jeito dele. Ok. Ok. Tipo, eu tava numa situação que ninguém ia me culpar pelo que eu fiz. Ah, cara, já era tranquilo, né? Então, por que não subir numa árvore? Árvore, subível. Eu era um dos poucos. Vou falar a verdade aqui. Eu também era um dos poucos que tinha físico pra isso. Naquele na ambiente. Nossa, época. cara, isso aí você tá... Só tava- Não, o pessoal tava um pouquinho acima mesmo. Tava. Não, mano, você não pode fazer isso, cara. Você não pode impedir alguém de querer subir na árvore. Eu tava com... Não sou eu, é a gravidade- pessoa. A gravidade. Não, você várias desanima a situações pessoa, aí. cara. Tem algumas outras Você fatores. desanima a pessoa. Eu só tô deixando claro. Ah, você deixou claro que uma pessoa acima do peso não pode subir numa árvore. Não, mas Foi isso ela que você não quis tenta. dizer, cara. Não é nem seguro, né? Não. É. Cara, nem Eu seguro. tentando aqui dar O uma Rafael moral. tava lá. Eu tentando Ele dar uma não moral. subiu. Não, Não é retiro meu seguro. argumento. Vocês me convenceram. Mas, Pô, cara, legal, show de bola, cara. muito legal a conversa, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado. Da hora, hein? Cara, se a gente quiser, se alguém tá ouvindo essa conversa, quer entrar em contato com você, conversar, você fala umas ideias muito legais aí, então, como que a pessoa entra em contato com você? Nossa, cara, tem que orar. Porque eu sou uma pessoa não muito de mídias, mas eu não sei. Talvez o canal do YouTube da igreja, talvez... Qual que é? Comunidade Cristã das Boas Novas Atibaia. Dá pra deixar lá no... A gente vai deixar na A gente descrição. deixa na Isso. descrição lá. E tem o Facebook também da igreja, que é CCBN Atibaia. É você que administra? É, Então, Foi mais fácil. sim. então tranquilo. Sim, tem gente me ajudando e eu quero que cada vez mais eles administrem Ah, isso. legal. Mas de todo jeito tem E o caminho pra WhatsApp, você. tem Legal, coisa tá. da igreja que vai cair vai falar comigo. Legal. Da hora. Show Vai de estar na bola. descrição aí do vídeo e da postagem pra quem tá ouvindo só o podcast. E se tem alguma coisa que você quer falar aí, deixar sua marca. Deixa minha marca. Não. Últimas palavras. Seu filho vai abrir o podcast pra... O que meu pai deixou de legado? É agora. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer. Cara, a pessoa pra fazer sou eu, né? Porque eu deixar minha marca não é bom. Então, Eu ia falar que você ia deixar a marca da besta. eu sou besta. Você é besta? Eu sou... Não, cuidado. Pode ter gente que vai Não, falar, então- mano, Não o entenda mal, anticristo não entenda mal, chegou. pelo amor de Não. Deus. Chegou o anticristo. Eu vou tomar um café porque tá finalizando. Sim. Daqui a pouco vai começar o jogo do PSG. Deixar algo pra quem estiver assistindo. Eu acho que o que teve a ver com a conversa. Não é pelo A mais B que Deus vai te dar o C, mas sim que a gente tá num mundo que o A tá quebrado, a gente já vem de fábrica com várias coisinhas estranhas e difíceis e coisas que também a gente faz de mal, e entender isso é o principal. Quando a gente se vê no espelho direito, a gente vai ver que só tem um que foi perfeito, e Jesus é aquele que enche a nossa vida de alegria, é aquele que vem para lembrar a gente que não é o borderline, não é a depressão, não é o Alzheimer, não é a diabetes, não é gostar ou não gostar de presidente, ou estilo X, partido A, B. Cara, nada disso importa, porque o ser humano ele já é meio estranho. Então o que vem trazer a luz mesmo, calor para nossa vida, a paz, é Jesus. É Cristo. Isso aí. Então, se eu pudesse finalizar com isso, é Jesus que tenta entender isso, que muda tudo, muda tudo. Muito bom. Fica bem claro, né, quando você conta a sua história pra gente, né, e a turma já sabe que o canal vai ser sobre isso, vai ser sobre
como pessoas chegam aonde elas estão no convívio com Cristo, no Evangelho, e você vai ver que é diversas experiências, né? A do Gu foi uma, a minha foi uma, você vai ser outra, e de quem for vir vai ser outra. Mas todas vão pro mesmo, como você falou, né? No meio da Bíblia tem uma seta que aponta para Cristo, cara. As experiências de conversão de cada pessoa, a mesma seta, aponta para Cristo. E é isso que é o mais importante que as pessoas entendam, né? Sim, cara, acho que a conversa cumpriu com seu objetivo, a gente conseguiu ver muito isso, foi muito legal, obrigado de novo por separar um tempo vir aí. Valeu. Em breve vai estar aí pra todo mundo ouvir. E, cara, é isso. Show de bola. Obrigado aí você que ouviu. Não esquece então de curtir, compartilhar, tá se inscrevendo aqui. Procura o Rafael nas mídias dele. E até a próxima, galera. Valeu. Falou!